Respeito aos que estão aqui, então acho que podemos começar assim. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Paisagismo de Brasília. Para quem não me conhece, eu sou Simone Ribeiro. Essa aula faz parte de um curso meu, que é Jardins em Vasos, né? E o Jacói é meu convidado, aliás, ele participa sempre, né, desse curso, falando de irrigação em vasos. E aí hoje a gente resolveu fazer algo diferente, que é convidar um público maior, e deu muito certo, o pessoal estava interessado, isso é muito bom. E aí agradeço vocês por estarem aqui. Jacóia, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, e fique à vontade para se apresentar e começar a sua aula. Joia, muito obrigado, Simone. Meu nome é Jacóia, eu sou brasileiro, obviamente, nós temos uma relação muito grande com a Escola de Paisagismo de Brasília. Eu, pessoalmente, comecei a dar aula na Escola de Paisagismo de Brasília em 2007, então já estamos aí com 15 anos aí de parceria, amizade. Eu tenho uma grande admiração aí por todo mundo da Escola de Paisagismo, a Simone principalmente, o Edivan, o César, que é um fantasma que de vez em quando aparece, mas sempre puxa a orelha da gente. E, para mim, quando a Simone convidou a primeira vez para falar de irrigação de vasos, é uma coisa interessante, porque onde eu moro aqui, se não tem irrigação, eu moro no deserto. Para vocês saberem onde eu moro no Arizona. Quem já assistiu o Papaléguas, aquele coiote e o Papaléguas, eu moro exatamente naquele lugar. Então, é lá que tem aqueles cactos e tudo, então, se não tem água, nada funciona. E aqui o nosso objetivo aqui é passar para vocês que às vezes o pessoal, quando pensa em um vaso, o pessoal está sempre pensando num vasinho numa janela, né, um vaso numa varanda, e mesmo a gente no Brasil, muitas vezes um sistema de irrigação não contempla a irrigação dos vasos. E vaso não é só aquele vasinho da varanda. Nós vamos tentar mostrar aqui que irrigação de vaso é uma coisa bem grande, uma coisa que, inclusive, a gente considera, dependendo do tipo de parede verde, também vaso, né? Então, eu vou passar uma geral com vocês aqui e vou deixar uma ferramenta depois aí de presente para quem quiser calcular quanto é que eu vou colocar de água em cada vaso, porque uma das perguntas que eu sempre tive, mesmo sendo engenheiro agrícola, assim, poxa, o pessoal joga água no vaso de qualquer maneira, né? Pega um copo d'água e joga no vaso ali, sem saber se aquilo ali é muito, se é pouco, se é para irrigar uma vez por semana. Então, nós vamos tentar mostrar aqui para vocês que dá para calcular. Inclusive, todo mundo aqui depois vai comprar uma seringa, daquelas seringas de aplicar vacina em boi, que vocês vão encontrar em qualquer coisa, que vocês podem dosar a quantidade de água que vocês vão colocar na planta. Então, é uma maneira para quem vai irrigar manualmente. Quem vai irrigar automaticamente, nós vamos apresentar aqui as soluções. Tá bom? Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vocês vão ver compartilhando. Ok, parece que já compartilhou, né? Já sim. Beleza. Então, eu trabalho na Rembird já há um tempinho, né? Eu não comentei com vocês, como eu falei, tem 15 anos de relação já com a Escola de Paisagismo de Brasília. Quando eu comecei, o Edivan estava aprendendo a falar e a Simone era adolescente, só para você não pensar que o pessoal tá ficando velho. E, antes de mais nada, eu vou começar por aqui, determinar a quantidade de água necessária, exatamente deixar a parte teórica mais pesada para o início aqui, mas a gente tem que conhecer o solo, né? Hoje, nos vasos, muitas vezes o solo vai sofrendo mudanças com a idade do vaso, né? Então, a gente muitas vezes põe aquele pouquinho de brita no fundo do vaso, depois põe uma terra vegetal, põe substrato e põe a planta. Muita gente põe terra direto. Mas isso tudo vai mudando, vai tendo decomposição e o solo ele vai mudando, principalmente a permeabilidade, que é a drenagem dele. Então, é muito importante a gente saber que tipo de solo que a gente vai colocar no vaso, né? Hoje, muita parede verde usa só substrato de alta drenagem, que não retém muita água, então isso também é um problema. A gente tem que conhecer o microclima. Eu vou chamar muita atenção, porque vaso é vítima de microclima, porque a planta a gente pode colocá-la em qualquer lugar, né? É o contrário do jardim que está lá fora da casa, que a gente não vai mudar ele de lugar. O vaso a gente tem toda liberdade de mudar ele. E as plantas. A gente tem que conhecer as plantas. Vocês estão na escola de paisagismo exatamente para conhecer planta. É o grande objetivo aí. A demanda de água,
a gente tem a evapotranspiração, que é a soma da evaporação de água do solo e a transpiração das plantas. As plantas transpiram, né? A forma da planta tirar a água do solo é através da transpiração dela, pelos estômatos. E o vaso, ele tem um componente interessante, porque muitas vezes o vaso, ele está num ambiente em volta dele totalmente impermeável, né? Ele pode estar numa varanda, ele pode estar num telhado, ele pode estar em alguns locais onde em volta dele é piso cerâmico, é tijolo ou até mesmo asfalto. Isso afeta muito a evapotranspiração. Então, a evapotranspiração é a evaporação mais a transpiração. Tudo que ajuda a planta a transpirar. E, obviamente, um dos fatores maior é a temperatura e a radiação solar, né? Então, eu sempre uso de referência, é muito importante, é fácil de todo mundo entender que 1 milímetro de água que eu vou aplicar num jardim é 1 litro por metro quadrado. Então, é a conta bem básica. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. É bem fácil de entender isso aqui. E agora a gente tem que calcular o coeficiente de cultivo. O coeficiente de cultivo, ele é um fator de 3, ele é multiplicação de 3 fatores. Fator de espécie, fator de densidade e fator de microclima. Em vasos a gente vai trabalhar muito mais com o fator de espécie e o fator de microclima. Desculpa, passou aqui sem querer. O fator de microclima é crucial para a irrigação de vasos e para a gente calcular a água, porque é onde esse vaso está em termos de microclima. A densidade já não é tão importante, dependendo como a gente está juntando os vasos. Então, antes de falar de vaso, vamos botar aqui uma situação que eu tenho aqui um jardim, e eu tenho uma área murada aqui à direita, e vamos botar uma palmeira fênix nesse jardim. Quando eu tenho uma planta isolada, uma planta única, igual a essa aí, a gente chama de fator de densidade baixo, porque ela está sozinha. Mas eu não tenho como compará-la com ninguém. Quando eu vou irrigar um vaso sozinho, é mais fácil, porque eu vou só jogar água naquele vaso. Mas se eu tenho que jogar água em mais vasos, imagina que desse lado aqui agora eu tenho já 3 fênix mais juntas, e aqui agora eu tenho um mais fênix mais juntinho ainda. Então, aqui eu tenho 3 fatores de densidade. Fator de densidade baixo, fator de densidade médio e fator de densidade alto. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho fator de microclima. Eu tenho uma área aqui, um muro aqui, eu tenho uma área aberta e uma outra área aqui que está virada para uma área também aberta. Então, esse fator de microclima a gente usa sempre em função de sombra e temperatura. Em jardins, em uma casa, a gente olha onde é que tem mais sombra. Então, o fator de microclima é baixo, aqui nessas fênix aqui, que tem um fator de densidade alto. Essas aqui tem um fator de microclima alto, porque está na área mais aberta, e essa aqui talvez um fator de microclima médio, perdão. Então, esses parâmetros, vocês que são paisagistas, vocês que trabalham com plantas, não é parâmetro, não é equação matemática, não, é muita observação e entender um pouco da arquitetura da planta e como a gente está plantando isso. Essa tabela aqui é a tabela, é uma tabela de paisagismo que se usa no mundo inteiro, e ela foi compilada agora em 2015, a última edição dessa tabela, são esses fatores que a gente falou. Então, por exemplo, se eu estou considerando a palmeira fênix um arbusto, eu tenho o fator de espécie dela 0,2 baixo, médio 0,5 e alto 0,7, e assim por diante. Fator de densidade 0,5, 1, 1,1, porque esses números aqui é que eles vão ser multiplicados para a gente poder encontrar a necessidade de água da planta. Tá joia? Então, eu já passei isso aqui para vocês. E antes de eu entrar no microclima e iluminação, que eu quero falar, vou continuar aqui no microclima para depois mostrar a equação. Então, vocês que estão trabalhando com paisagismo, né, a Escola de Paisagismo de Brasília tem uma matéria, tinha pelo menos, não sei ainda tem, que é cartas solares. As cartas solares, elas mostram para a gente o movimento do Sol ao longo do ano. E quanto que eu tenho Sol de manhã, Sol de tarde, e quanto que o ângulo que esse Sol varia de acordo com a latitude. O Rubens, que está lá em Porto Alegre, o Sol varia um ângulo de 30 graus. Se eu tenho uma varanda, ou se eu tenho um apartamento, que eu estou com vasos dentro desse apartamento, eu tenho que conhecer qual que é o deslocamento da luz exatamente para eu projetar onde é que eu vou colocar
o vaso. Você vê que quanto mais perto do Equador, Belém só tem 4 graus de variação. Porto Alegre tem 30 e o Rio tem 22. Né? Brasília tem mais ou menos 20 graus. Então, nós estamos vendo aqui uma varanda, né? E um vaso aqui nesse canto, essa mesma espécie em outro canto, e essa outra aqui. Olha que interessante como é que esse vaso aqui está com mais folha, está maior, né? E esses dois aqui estão um pouco menor. Perdão. Isso aqui é exatamente um resultado do que a gente chama de microclima. Eu tenho menos luz aqui, mais luz aqui. Então, não importa a quantidade, se eu estou jogando a mesma quantidade de água, esses aqui estão com menos luz para poder desenvolver. Então, a gente pode trabalhar a quantidade de água para equilibrar o tamanho das plantas. Então, isso é muito importante. E quando eu estou fazendo uma projeção, hoje em dia, com tecnologia, hoje, essa parte de cartas solares, entrada de luz, eu posso saber exatamente quando a obra em 3D vai ter luz ou não vai ter luz em cada área. Então, aqui eu botei um exemplo de um apartamento, que é onde a gente vê, durante o ano, os 3 pontos de entrada de luz por 2 janelas. Então, eu sei exatamente, se eu colocar um vaso que não gosta, que gosta de luz em algum fora dessa região, esse vaso não vai vingar, né, igual a gente diz. E eu acho engraçado quando o pessoal fala assim, o vaso não gostou desse lugar. Ainda que ele não gostou, não, você colocou ele no lugar errado. Não tem, vaso não carrega depressão e sentimento, não. Ele tem que estar com a situação apropriada para poder sobreviver, né? Então, aqui agora o meu prêmio para vocês, antes de eu começar a parte de emissores, é essa planilha aqui, que é onde vocês vão colocar o diâmetro da planta de vocês em centímetros. Imagina que eu tenho um vaso com estou botando uma planta, vamos botar aqui, eu estou confundindo os nomes aqui, mas como é que chama? Não é orégano, não, na outra de fazer pizza. Basil, que é em inglês. Manjericão, não, esqueci o nome. Mas bota qualquer planta aqui. Orégano, que você queria falar? Não, a outra que usa para pizza, qual que é? Basil é manjericão, uai. Manjericão, perfeito. É porque eu estou com o nome em inglês aqui, perdão. Então, eu tenho aqui um vasinho de manjericão com 15 centímetros de diâmetro da planta. Essa evapotranspiração de referência, por exemplo, de Brasília, a média é 3,5 milímetros. Para cada região do país, você tem esse dado, a gente pode depois passar para vocês. E aqui eu vou colocar os fatores de espécie. O meu manjericão aqui, por exemplo, tem um fator de espécie médio, baixo ou alto. Se ele está sozinho, eu posso botar médio. A densidade dele, se é uma planta isolada, eu posso botar média também, ou baixo. E aqui eu coloco o microclima. Se esse manjericão está no sol, ele tem um microclima alto. Ele vai precisar de mais água. Se ele tem um microclima baixo, então, vocês entrando, tudo que está amarelo nessa planilha, é onde vocês vão mexer. Olha que interessante. Ele já me dá aqui o KC e ele acabou de me colocar que... Jacóia, a gente não está vendo a planilha. Não tá? Perdão. Opa. Aí ficou feio. Porque esse aqui é diferente. Eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Que você está... É porque o outro que eu estava agora mesmo, ele deixa se mudar de uma tela para outra. Então, vou começar tudo de novo. Tá bom? Desculpa, eu demorei. Não, mas eu, na verdade, eu não tinha que ter perguntado também se vocês estavam vendo. Então, aqui, essa é a planilhinha mágica aqui. É a planilhinha para vocês calcularem a necessidade de água de um vaso, tá? Então, imagina que eu tenho um vaso primeiro sozinho e eu coloquei aqui o diâmetro da planta. Então, eu coloquei aqui em 15 centímetros de diâmetro. Eu posso colocar 30, qualquer que seja o diâmetro da planta. A gente falou do manjericão. A evapotranspiração é aquele número que a gente falou que hoje vocês encontram na internet, vocês encontram nas universidades, qualquer lugar tem os dados. Qual é a cidade que você está, você tem que descobrir qual que é a evapotranspiração de referência daquela região. Tá? De Brasília, é 3,5 milímetros, a média, como referência. Aqueles fatores que a gente apresentou, a gente vai colocar aqui agora, essa planilha, eu clico aqui na célula, ela me dá alto, médio ou baixo, né? Então, eu vou colocar o fator de espécie, o fator de densidade, igual a gente falou, você tem muito vasinho juntinho, ou os vasinhos estão mais isolados, ou eles estão separados, a gente coloca o fator de densidade, e o microclima, se ele está no sol, se ele está na sombra, se ele está numa meia sombra, eu vou botar aqui médio, por exemplo, e com isso, ele calcula para mim a quantidade de água que eu preciso aplicar nesse vaso por dia.
Então, se eu for aplicar nesse pezinho de manjericão de 25 centímetros de diâmetro, eu tenho que colocar 94 ml de água por dia. Tá certo? Então, aí eu falei aquela ideia da seringa. Você compra uma seringa, põe os 94 ml ali na seringa e joga no vaso. Tá bom? Isso se eu for irrigar todo dia. Tá bom? Agora, quando eu ponho a frequência que eu vou irrigar, olha que interessante. Aí vem aquela resposta. Se eu quero irrigar a cada 5 dias, eu vou voltar aqui na vazão. Eu coloco 5 dias, eu tenho que aplicar 472 ml de água nessa planta. Agora eu tenho que saber se o meu vaso comporta essa quantidade de água. Se o vaso é pequeno e ele não cabe essa quantidade de água, eu não posso irrigar a cada 5 dias. Eu tenho que irrigar a cada 2 dias, que eu vou aplicar 188 milímetros de água. Tá joia? Então, aqui eu tenho essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Alguém levantou a mão, Cione. Eu já conheço, Cione. Oi? Eu fiquei em dúvida dessa questão de como definir se o microclima é médio. Não vi as outras opções. Médio, alto ou baixo, é isso? Exatamente, perdão. O porque você microclima disse pode que ser se ele estivesse no solo, ele seria alto. alto, Se exatamente. tivesse num vaso grande, médio, num vaso pequeno, baixo, é isso? Não, microclima é a quantidade de luz e sol que a planta recebe. Certo. É sombra e sol. Sombra e sol. Aí, para o manjericão, que é uma planta de sol pleno, o microclima dela é alto, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Se fosse uma dracena, que o microclima que é uma planta de meia sombra, seria médio. Perfeito. Muito bem. A relação é essa aí? Essa então, mesmo. se é uma violeta, que é uma planta de sombra, aí teria que ser baixo. Tá certo? Muito bem. Excelente. Valeu. Obrigada, Jacóia. Na verdade, você me ajudou. Você não perguntou, não. Você me ajudou aqui. Muito bom. Então, aqui eu calculo os milímetros por dia. Olha que interessante. Aí o cara, igual eu comentei aqui, a pessoa vem e fala assim, eu vou irrigar a cada... isso aqui é por dia. Eu não vou jogar água todo dia no meu vaso, eu quero jogar água uma vez por semana. Então tá, se eu vou jogar uma vez por semana, eu vou colocar água a cada 6 dias. E aí ele me deu aqui 283 milímetros de água. Vocês têm 2 formas agora de saber, de calibrar quando é que você vai irrigar. Primeiro o seu vaso cabe essa quantidade de água? Esse é número 1. Número 2, se eu estou aplicando essa água a cada 6 dias e a água já está drenando pelo vaso, ou seja, está saindo água lá embaixo, eu tenho que diminuir a frequência. E aqui vocês podem ver, então eu vou passar para 2 dias. Ele já automaticamente calcula para você a quantidade de água que você vai jogar a cada 2 dias. O que eu coloquei aqui, vazão do emissor, é se vocês vão irrigar esse vaso, tá? Com algum emissor de água, ou eu vou ter um sistema de irrigação. Existem emissores de água de 4 litros por hora, existem de 2 litros por hora, nós vamos apresentar isso para vocês daqui a pouquinho, e ele aqui calcula para mim o tempo de irrigação que eu tenho que colocar por dia no sistema. Se eu estou irrigando a cada 2 dias, obviamente ele vai colocar 2 dias. E se esse sistema tivesse com um sistema de irrigação automático, eu ia programar ele para irrigar 2 minutos a cada 2 dias, tá? Agora, imagina que eu tenho mais plantas, eu tenho mais vasos, e eu quero botar um outro vaso que eu quero que ele ligue no mesmo sistema de irrigação. A planta 2 que está aqui na planilha, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar o diâmetro da planta, vocês vão colocar a evapotranspiração, vai fazer os fatores, e ele vai calcular para outra planta, né, qual que é a quantidade de água que eu preciso por dia, e se eu fosse usar um emissor, qual que é a vazão desse emissor. Tá joia? E depois eu vou voltar nessa planilha no final, só para ficar mais claro para vocês, porque nós vamos falar dos emissores agora. Agora, vocês não devem... tem que parar o stop sharing e começar de novo para poder mostrar a apresentação de novo. Cada trem de reunião tem uma coisa. Então, a gente mostrou aqui para vocês essa projeção de entrada de sol em três momentos aqui de deslocamento do sol ao longo do ano dentro de uma sala de apartamento, né? E vamos começar a falar dos tipos de emissores. Então, quando a gente fala de tipo de emissor, nós temos que estar pensando em que tipos de vasos, né? Às vezes o pessoal não dá conta da quantidade de variedade de vaso que existe, né? Cada utilidade de vaso possui um emissor e uma forma de irrigar distinta. Então, eu selecionei em 4 tipos de vasos aqui, vaso em decoração de paisagismo residencial, vasos decorativos em ambientes comerciais e públicos,
vasos de reprodução em viveiros e vasos em loja de artigos de paisagismo. São 4 tipos de vasos que a gente tem que estar em mente quando a gente vai fazer irrigação. Então, aqui, por exemplo, estou colocando aqui um típico vaso dentro de um viveiro, né, uma casa de vegetação, e aqui vasos decorativos. Esse aqui, por exemplo, está num telhado que ele fica dentro de um hotel. Vocês vão ver depois a vista dele, que eu tenho essa liberdade de fazer uma instalação de irrigação. Obviamente, ninguém vai ficar subindo aqui para jogar água, então eu preciso realmente de um sistema de irrigação individualizado por vaso. Então, cada sistema, cada tipo de vaso, eu vou ter uma irrigação específica. Antes de mais nada, se eu vou trabalhar com irrigação de vasos, eu tenho que colocar um filtro. Filtro é muito importante porque o orifício, o buraquinho que sai água desses emissores é muito pequenininho. Então, eu tenho que estar sempre com a filtragem, a não ser que a água seja muito boa a qualidade dela. Esse filtro que eu estou colocando aqui para vocês é um filtro que ajuda muito ao usuário, porque todo mundo faz aquela pergunta mágica. Quanto é que eu tenho que limpar esse filtro? E aí, qual que é a resposta de consultor? Depende. Né? Sempre consultor responde depende. Mas, na verdade, porque depende da qualidade de água. Esse filtro tem uma coisa fantástica, que essa tampinha dele aqui, onde está verde, fica vermelho quando ele está sujo. Então, ele está naquele momento de limpar. Então, para o usuário é fácil. Você simplesmente faz a recomendação, ó, ficou vermelho, está na hora de abrir e limpar ele, tá bom? Mas existe um montão de filtro no mercado. Aqui, por exemplo, é um filtro Y, que ele não tem indicador, é o mais comum. Eu só recomendo a vocês, assim, checa a procedência do filtro do fabricante e compra um filtro bom, né? Não vai comprar filtro vagabundo. E aí a gente vai diretamente para os emissores agora. Nos emissores de irrigação, aonde a gente está falando de vaso, a gente tem 2 categorias. Os emissores pontuais e os emissores abrangentes. Os abrangentes, a gente está vendo aqui à esquerda de vocês aí, que ele está jogando água, um spray jogando água numa área grande, e aqui o que a gente chama de pontual, que é um gotejador, que ele vai pingando água no vaso para a gente. Aqui uma foto do spray em 180 graus, só para vocês verem. Uma aplicação de um spray seria exatamente numa nebulização, num muro verde como esse, que os vasos aqui são caixas de concreto, né? Onde eu coloco uma cortina de névoa e eu faço essa irrigação numa área externa, porque eu não tenho problema aqui de molhar um pouco o piso, etc. Seria uma forma de fazer a irrigação. Então, esse emissor serviria para isso. Os borbulhadores, que são muito comuns em vasos, principalmente vasos de grande porte, eu vou mostrar várias fotos aqui para vocês. Vocês têm várias configurações do borbulhador, aqui uma que parece uma sombrinha, outra de respingo, né? Aqui uma foto melhor deles. O que vocês estão vendo aqui agora em cima, o SXB, esse que joga respingos em 180 graus, além de tudo, esse aqui ele é muito simpático, ele é muito bonito funcionando. Sempre as pessoas gostam de ver ele funcionando. Ele tem uma vazão. A vazão é a quantidade de água que sai do emissor. Então, ele pode ir de 0 a 49,27 litros por hora, tá? E esse aqui pode ter 5 a 8 jatos. Esse aqui, vocês veem que vai muito mais água que sai dele. Ele sai até 132 litros por hora. Ou seja, cada emissor de água, ele tem uma vazão nominal. O que a gente chama a vazão, é a quantidade de água que sai desse emissor. Tá joia? Então, aqui de novo, ele num vaso aqui, fazendo a irrigação em 360 graus, a gente coloca ele ou bem discreto, ou coloca ele um pouco acima do nível das plantas, para ele poder fazer a irrigação de forma mais livre. Eu prefiro colocar ele por baixo das plantas. Aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês, dele funcionando, um de 360 graus, irrigando aqui uma planta isolada, e logo aqui à direita vocês vão ver um de 180 graus, funcionando. Então, essa seria a forma que ele faz a irrigação. Então, 360 e 180 graus. A gente vai regulando ele. Essa é a configuração dele, por cima. Igual eu falei, ele é bonitinho, funcionando. O povo gosta. E aqui seria um exemplo muito comum, aqui onde eu moro. O pessoal tem sempre, dentro dos pisos, alguma conexão com a água, e eles fazem essas derivações com microtubo, principalmente quando o vaso já existe. E aqui a gente vai colocando os emissores dentro de cada vaso para a gente ter irrigação. Não é muito bonito esses microtubos aparecendo, mas quando a gente não tem um planejamento, o que significa um planejamento? Antes de botar os vasos, antes de fazer o piso,
eu já tenho uma saída de água para passar por dentro do vaso. Eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco, como seria a instalação passando por dentro do vaso. Mas aqui vocês estão vendo exatamente plantas de espécies diferentes, com emissores aqui fazendo a irrigação dos vasos. Isso aqui na entrada de um hotel. Olha que bacana. Eu lembro que a Paulista, a Avenida Paulista em São Paulo, eles tentaram colocar uns vasos nos postes, só que colocaram alto para evitar vandalismo, o pessoal não roubar, mas não botaram água e os vasos morriam. Então, isso aqui, olha que solução bacana. Eu tenho aqui um poste, eu posso entrar com a tubulação de água dentro do poste, e aonde eu penduro os vasos, eu vou com um microtubo, e esse estaquinha que vocês estão vendo aqui é um borbulhador dentro do vaso, e eu posso chegar nisso aqui. Então, eu levo o paisagismo, levo a beleza em lugares onde a gente não chega antes, né? Então, eu falo que as plantas dão sempre um efeito fantástico no visual de qualquer construção e qualquer área. E aí, os campeões de irrigação de vaso, na verdade, são esses caras aqui, que são os gotejadores autocompensantes. O que é um gotejador autocompensante? Me convidar para falar de irrigação, tem que ouvir um pouco de termo técnico também, desculpa. Os gotejadores autocompensantes, eles são emissores que eles calibram a quantidade de água que sai deles. Então, eu tenho esse azul, um preto e um vermelho. Esse azul sai 2 litros por hora. O preto sai 4 litros por hora e o vermelho sai 8 litros por hora. Se vocês repararem aqui na foto, cada um está saindo uma quantidade de água. Isso permite que eu irrigue vasos com plantas diferentes, com necessidades diferentes, junto, porque cada um vai sair uma quantidade de água. Então, aqui um exemplo de vaso no muro verde. Aqui, dentro dessa parede aqui, eu tenho um vaso meia-lua e eu tenho aqui um microtubo com esse gotejador na ponta, que vai sair a irrigação, e esse aqui, por exemplo, é um de 8 litros por hora. O André Leme levantou a mão, André? Oi, você está me ouvindo? Perfeito, agora estou. Opa, tudo bom? Tudo jóia. Então tá jóia. Bom, vamos lá. Essa é uma questão que me atende muito, porque realmente eu tenho vários tipos de planta que demandam uma quantidade diferente de água. Certo? Certo. Tá. Lembrando que até um controlador da Rainbird, vamos falar da Rainbird, tá? Ou um timer, que não seja ou da Rainbird ou qualquer um outro, o mínimo de tempo que a gente tem é de 1 minuto, certo? Perfeito. Tá. Então, em 1 minuto, a gente, independentemente do bico gotejador, do azul, do preto ou do vermelho, eu costumo usar sempre o azul, que joga menos. Mas, mesmo assim, às vezes é muita água para um tipo de planta que a gente está no mesmo setor da irrigação, né? Uhum. Então, isso, o que a gente consegue... Como que a gente consegue consertar isso? Porque ou dividir em um monte de setor, né? Ou como que a gente consertar isso? Olha, na verdade, seria, quando está com outro setor, no mesmo setor de irrigação de outros e está encharcando, é melhor separar os setores. Outra forma de não fazer irrigação, é não deixar isso acontecer, quando o tempo de irrigação é muito pequeno, é menos de 1 minuto, é melhor fazer intervalos maiores de irrigação. Por exemplo, eu irrigar 1 minuto por dia, então vamos irrigar 3 minutos a cada 3 dias. Ah, tá. Então, mas na verdade isso a gente vai conhecendo também, além das nossas plantas, aonde ela tá, o ambiente. Eu mudo, às vezes, eu e minha mulher, a gente muda, cada dia a gente fala, pô, essa aqui não deu legal aqui, vamos mudar para lá. Mas eu tenho irrigação, a minha casa não é grande, mas eu tenho irrigação em tudo. Ótimo. Cada planta eu tenho irrigação, mas eu tenho esse problema. Às vezes eu falo, essa não gosta de tanta água, mas eu tô no mesmo setor, eu não tenho que falar. Às vezes eu falo, é melhor a gente molhar essa aqui na mão, e eu tiro a irrigação dela, porque não dá. Uma mistura de planta grande. No caso de um sistema muito pequeno, não é errado muitas vezes você colocar um pequeno registro em alguns vasos, e mesmo que ele seja automático, às vezes você fecha o registro porque você não está
às vezes chega num ponto que colocar tantos setores é inviável economicamente também, né? Senão você fica com ele. Então, mas mesmo se eu usasse o XS, por exemplo, né, o da Rainbird, que é aquele da XS que você controla, que na verdade é um microaspersor, né? Não é um bico gotejador, mas é um microaspersor. Mas por mais que se eu fechar ele praticamente quase tudo, eu praticamente vou estar jogando, quanto você falou do bico gotejador azul, 2.2, é isso? Não 2 litros por hora. 2 litros litros por hora. Então, se eu fechar quase tudo o XS para ele escorrer ali na varetinha que a gente coloca para segurar, praticamente seria aquilo, né? Ou não, eu teria uma diferença em relação a isso. Se você conseguir calibrar, você pode... O próprio borbulhador faz isso também, né? O borbulhador talvez seja mais indicado para isso aí. Você colocar o borbulhador com o mais fechado possível, porque ele também tem como zerar, você tem como fechar completamente. Eu não sei se aqui a gente pode falar de marca aqui ou não. Desde que fala de Rainbird, pode. Tô brincando. Ah, bom, não, então, não, porque eu sou Rainbird 100%, entendeu? Por isso que eu falo. Para mim, o borbulhador é o Bubble, né? Que a gente chama de Bubble. O Bubble, mas o Bubble, eu não uso ele, por exemplo, num sistema ou de uma parede verde. Na parede verde, não, porque a vazão dele é alta. Ele tem que a vazão dele é bem alta. Eu, na verdade, para usar o Bubble, eu coloco, se for para eu usar ele, eu ponho em jabuticabeira, porque exige bastante. Ela necessita bastante água. Tem muita gente, hoje mesmo, um cliente me pediu para colocar numa palmeira, sendo que eu tenho uma irrigação nela inteira, jogando de 3 a 5 milímetros, dependendo do que eu mexer ali, né, no horário de rega, tendo um spray ou rotativo. Bom, enfim. Mas tem paisagista que quer numa palmeira um Bubble. Tem. Vamos lá. Né? Eu vou fazer uma irrigação de um vaso daqui a pouco aqui com gotejamento em tubo, que talvez também pode ser uma solução para você, André. Nós vamos ver aqui. Deixa. Mas dá para falar aqui 3 horas. Vamos lá. Aqui, aquele projeto que eu lhe mostrei inicialmente, exatamente isso aqui. Ele está numa fachada aqui dentro de uma entrada de um hotel. Exatamente, é um lugar quase impossível de fazer irrigação. É melhor a gente fazer fazer manualmente, né? É bom fazer com um sistema de irrigação aí para o gotejamento, igual a gente mostrou. Aqui, ele de novo por trás, né? Eu tenho passando aqui, eu vou botando os microtubos com os gotejadores em cada jardineira, em cada vaso, né? Aqui uma coisa interessante, eu acho lindo essa coisa, quando você pode usar o vaso, por exemplo, isso aqui é uma parte de uma entrada que o cara tinha vidro aqui e ele quer proteger a privacidade, ele jogou aqui um bando de vaso com bambusa e, de novo, o microtubo vindo com o gotejador aqui dentro desse vaso. Aqui uma outra forma de levar também o microtubo em vasos que estão mais elevados. Aqui, de novo, um muro verde, meia-lua, né? Aqui eu dou quem usa o mesmo emissor, primeiro não deveria usar o mesmo emissor numa parede verde inteira, porque aqui a gente já tem um microclima, né? Os vasos de baixo precisam de menos água que os vasos de cima, porque eles estão mais na sombra. Perdão. E então aqui um macete para vocês é usar um gotejador com um pouco mais de vazão embaixo e um gotejador de vazão menor, mais vazão em cima e menor vazão embaixo. Aqui, só para vocês verem um vídeo, o que é um gotejador autocompensado, né? Então, esse aqui está num vaso jogando água. Olha a quantidade de água que sai dele. E ele está num vaso aí de concreto, numa parede verde. Então, e olha aqui a quantidade de água que está saindo desse outro aqui. Né? Ele está aí também numa planta que está dentro de um vaso, esse aí. Então, vocês veem, isso se chama emissor autocompensado, ou seja, cada emissor sai uma quantidade de água nele. Aqui alguns exemplos, de novo, vem aquela parte da derivação, né? Dentro do próprio sistema de irrigação existente, a gente pode colocar algumas saídas, alguns cabeçais. Esse aqui, por exemplo, também eu coloco no tubo, isso aqui estaria enterrado, e eu levo água para cada vaso da maneira sempre mais discreta possível, né? Aqui, por exemplo, esses decks de madeira é ótimo, porque a gente pode passar por baixo do deck e entrar com o microtubo pela drenagem do vaso, né?
O tubo gotejador, ele também serve para irrigação de vaso. Muita gente pensa que não. Existe um tubo gotejador de 4 milímetros de diâmetro e também um de 8 milímetros de diâmetro, que é comercializado aí no Brasil já, e é comercializado para todo lado. O que é um tubo gotejador? É uma mangueira, que aqueles gotejadores que a gente falou vêm de fábrica. E aqui eles vêm dentro da mangueira em espaçamentos. Então esse buraquinho que está aqui, ele fica gotejando, né? Nós vamos mostrar um vídeo daqui a pouco para vocês. E aí eu tenho, por exemplo, eu tenho um tubo passando lá no meu jardim, eu conecto, faço um furo, conecto o microtubo, levo o microtubo, antes, quando o vaso ainda não existe, né? Eu venho com esse microtubo dentro do dreno do vaso, né? Na ponta dele eu ponho um T, igual vocês estão vendo aqui, e eu pego aquele tubo gotejador de pequena vazão, e eu faço aqui de um 360 com ele, e aí eu tenho aquele tubinho aqui, ó, eu posso até jogar terra por cima dele, enterrar para não aparecer nada, e eu tenho a irrigação desse vaso feito da forma mais discreta possível, tá? Aqui, infelizmente, de novo, não teve como fazer, mas o cara veio exatamente com o microtubo e botou o tubo gotejador em um anel aqui em volta desse vaso. Aqui só um videozinho para vocês verem como é que seria o gotejador do túbula. Ele fica gotejando aqui na terra. Aqui é uma planta isolada com brita. Eu tirei o tubo para fora da terra só para mostrar. Aqui eu tenho um gotejador de cada lado no tubo funcionando. Então, logicamente, eu falo que a irrigação não é a estrela principal, é sempre secundária. A gente tem que deixar ela escondida o máximo possível para a planta, para não ficar feia a instalação, né? Aqui um exemplo de uma instalação também com esse mesmo microtubo. Isso é uma instalação aí no Brasil. Esse microtubo tem um fabricante de parede verde que já deixa até o lugar de você plugar um microtubo para você fazer irrigação no muro verde nesse tipo de vaso, tipo calha, né, que eu chamo. Mas é um vaso quadrado, retangular. Aqui a instalação completa, aqui já do sistema, e aqui do lado seria um controlador, a pilha ou a bateria, que eu vou colocar dentro do sistema. Aqui um outro exemplo de uma irrigação levando para vasos. De novo, sempre é bom usar a varanda, eu posso o próximo pilar da varanda, da forma mais discreta possível, eu ponho o tubo de um lugar que não é visualmente para todo mundo ver, levo o microtubo, ponho o gotejador, e muita gente deixa o emissor logo aqui no início, e ele fica igual um chuveirinho jogando água no vaso. Também é uma outra forma de fazer, uma outra opção de fazer a irrigação. Esses são os componentes. Eu tenho estacas de polietileno rígido, eu tenho microtubo, né? Esses são as estaquinhas que a gente usa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma sequência de irrigação de um vaso. Daqui a pouquinho eu te chamo, André. Um adaptador, uma estaquinha e as conexões. Aqui eu chamo muita atenção, gente. Usem conexões boas, usem conexões, porque imagina se solta uma conexão dessa dentro de uma sala, dentro de uma varanda. A pessoa tem uma casa de praia que deixou os vasos lá irrigando e solta uma conexão no muro verde. Vai jogar água para todo lado, vai cair água para todo lado e a gente vai ter uma dor de cabeça muito grande. A irrigação vai ser... Aí o cara fala que a irrigação é uma porcaria, mas porque você usou produto ruim. Então, existem no mercado conexões boas, conexões ruins, infelizmente. E essa conexão eu gosto muito dela porque ela tem ela suporta uma pressão incrível e ela esteticamente é bonita, ela não é feia. E ela permite que você bota a mangueira de qualquer fabricante no mercado para fazer as conexões, e ela fica bem... Eu gosto muito de usar ela em estrutura de distribuição de água nos tubos. Cione também levantou a mão, vamos deixar o pessoal perguntar. André, você levantou primeiro para perguntar, depois o Cione. Não, Zé, deixa eu... Quando você fala, né, no microtubo, bom, vamos lá. O microtubo, a gente está puxando ele de alguma linha, né? Na verdade, a gente puxa o microtubo, a gente pode até puxar da mangueira de gotejo ou de uma mangueira cega. Exatamente. Exatamente, então. Porque aí você falou, aí a gente coloca o bico gotejador, mas aí que você falou, põe o Tzinho, é porque eu já passei por esse problema. Mas vamos lá, porque o bico gotejador, a gente pode colocar ele saindo da mangueira cega, né? Eu posso colocar como se fosse uma linha mestra, eu colocar o bico gotejador e sair com o microtubo e só chegar com o microtubo no vaso. Exatamente, vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui.
Ah, tá, porque daí tem aquela, eu não sei como é que chama, mas é uma emendinha que a gente coloca na mangueira cega ou na mangueira de gotejo e Isso, coloca o bico gotejador na ponta. isso. Então, porque eu já cometi esse erro, porque eu fiz Não, com o bico no, gotejador na mangueira e coloquei o T. Não não. funcionou. Se você colocar o T, se você colocar o gotejador na mangueira e botar o T depois, você vai limitar a vazão, você não consegue distribuir a água bem. É, por isso que eu tô te falando, porque eu cometi isso aí e falei, não é possível. O Mas, T, não, tal. o T é antes do gotejador. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui daqui a pouquinho. Tá, Sione? joia. Não, a minha pergunta é mais rápida. Eu sempre eu escutei na nossa aula lá na EPB e estou escutando você falando também, a questão da pane no sistema de irrigação. Já existe na Rainbird uma proteção de pane, como se fosse numa estoura um tubo numa irrigação automática? Tem alguma coisa que protege? Olha, excelente pergunta. Sim, numa irrigação automática hoje, nós estamos, e vai chegar no mercado aqui recente, de uma forma mais acessível, é um sensor de fluxo, que se por um acaso arrebenta algum tubo, alguma coisa, ele detecta a fuga de água e desliga o sistema de irrigação, para não deixar isso acontecer. Tá joia? Então vai chegar, não chegou ainda. Não, isso já existe, mas está muito caro ainda. Nós vamos vai chegar o baratinho. Ah, entendi. Tá bom, Porque para obrigada. sistema pequeno ainda não vale a pena. Rosana? Tá bom, show. Oi, boa noite. Boa noite. José, você mostrou esses vasos com o microgotejador 360, né? Em Isso. volta deles. É interessante a gente fazer o sistema fechado, por exemplo, a gente conectar 360 com ele fechado, ou eu posso colocar para eu evitar usar o final da. Final de linha. Isso, final de linha. Pode colocar fechado, sim, sem problema nenhum. É melhor colocar fechado ou não faz diferença? Tecnicamente não faz diferença, mas por causa de limpeza de linha é melhor colocar fechado. Você pode colocar assim. Ah, beleza. Tá bom? Obrigada. Joia. Aqui, então, só a gente avançando aqui com as conexões, e tem todas essas conexõezinhas aqui, ó. A estaca, o T, o joelho, esse prendedor aqui que vocês encontram aí no mercado para prender um microtubo para subir num pilar de madeira ou de concreto, ou para prender num vaso, num chachinho, alguma coisa assim. Esse plug aqui, quando eu faço um buraco errado, furei o lugar errado, agora eu tenho que cortar a mangueira? Não precisa, eu venho aqui com esse tampão, né, e ponho esse plug ali no sistema. Aqui um exemplo de colocação, igual o André falou antes, eu tenho várias maneiras de instalar. Quando eu quero levar água, né, do emissor a um ponto único, eu posso colocar o gotejador, igual está aqui, diretamente na mangueira cega, nesse tubo de derivação. Eu venho com o microtubo e levo esse microtubo até na estaca. Tá? Essa maneira de instalar, e aí eu coloco um difusor na ponta, isso tudo, eu sempre recomendo estar tudo enterrado para não ficar feio e aparecer, mas somente essa pontinha com a estaca é onde ficaria de fora. Tá? Aqui são as 3 maneiras de instalar um gotejador que existem no mercado aí. Uma diretamente no tubo. Eu particularmente não gosto, mas pode instalar, porque eu não gosto de ver esse tubo grosso para fora, passando pelos lugares. E aqui são 2 formas de instalar. Essa forma de instalar, eu tenho uma derivação, que o André já estava comentando, eu ponho um microtubo e ponho o gotejador na ponta. Esse é o mais recomendado quando eu quero levar água em níveis diferentes. Eu vou botar, o meu tubo está lá no chão e eu vou levar água no vaso aqui em cima. Ou eu tenho uma parede verde, essa é o mais recomendado. Quando eu ponho o gotejador aqui e eu ponho o difusor na ponta, eu sou escravo desse gotejador. Eu não posso, por exemplo, aqui botar um T, igual o André falou, e levar para outro vaso, porque eu já estou com um limite de vazão aqui. Agora, aqui nesse aqui, eu poderia botar um T aqui e levar água no outro vaso. Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto e um exemplo disso. Então, essa instalação que está aqui, eu recomendo ela muito quando a gente quer enterrar isso tudo, e se por um acaso um espírito de porco roubar isso aqui, ele não afeta a vazão, porque o gotejador está enterrado. Enquanto que aqui, o cara roubou o gotejador, vai sair água igual um doido. Aí vai ter o problema lá da Sione, que ainda não tem o detector de pane, né? A Luísa levantou a mão, Luísa?
Boa noite. Não é a Luísa, eu tô no telefone dela. É o William. Eu até assustei com a voz da Luísa. Tudo bem. É diferente, né? Não, José, na verdade é mais uma pergunta. Ali no slide que o senhor tinha apresentado antes, é o 53, se eu não me engano, o senhor mostrou uma irrigação utilizando o tubo gotejador 8 milímetros e ele estava conectado por um T. Ali eu queria saber mais uma pergunta técnica. Depende do tamanho do vaso que o senhor utiliza, por exemplo, 2 ou 3 gotejadores, ou no caso para fazer o raio, né? Para fazer aquele anel, 2 ou 3 gotejadores na linha, ou 3, porque esse tubo ele já vem com o gotejador embutido, né? Exatamente. Aquele que eu mostrei ali, ele tem gotejador a cada 15 centímetros. Aí depende, você tem, a sua pergunta já tem a resposta, depende do diâmetro do vaso e da planta. Ah, entendi. Beleza? Não, tá bem, muito obrigado, viu? Nada, que isso, prazer. Alexandre, tem uma pergunta? Tudo bem, Jacóia? Fala, doutor. É o Xandão de Ilhabela. Tudo bem com Ô, você? grande Xandão. Como é que você tá? Tudo bem, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa questão do tubo gotejador de 8 milímetros, né? Para vaso, você falou que você enterra ele não vai ter problema com entupimento de raiz no gotejador, não? Não, se você, quer dizer, enterrar ele aí é 2 centímetros de profundidade, 1 centímetro. Aí você não tem problema não, porque o vaso não vai perturbar ele ali, não. Ah, entendi. Tá bom? E esse que eu Tá mostrei, bom. ele é de 6 milímetros, é um pouquinho mais baixo que o de 8 ainda, porque é melhor para vaso. E esse mais já fininho, tem aqui também? Tem no Tem. Brasil já? Tem tanto aí que então o pessoal tá até vendendo. Esse eu não trabalhei com ele ainda. Ele é muito Beleza, legal. então. Valeu, Xandão. Obrigado. Abraço, Jacóia. Abraço. Abração, cara. Tudo de bom. Valeu. Esse aqui é o exemplo de um controlador a pilha ou bateria, onde a gente pode fazer toda a programação. Eu tenho esse visor aqui, né? Um outro controlador é esse, a pilha, que é mais para a gente colocar ele diretamente numa torneira e fazer a irrigação, a automação de um lugar, uma parede verde ou um conjunto de vasos numa varanda. Então, aqui está aquele conectado diretamente na torneira. Ele já tem um filtro dentro dele e aqui a saída de água vai diretamente aí para distribuir água para as plantas. Tá joia? Aqui eu vou passar uma sequência de instalação. Aqui. Esse vaso foi colocado aqui. A gente teve a condição de... quando a Simone pediu para a gente falar, eu falei assim, não, deixa eu fazer uma instalação real aqui, eu mesmo fazer a instalação para mostrar. A gente conseguiu levar a água por esse caminhozinho aqui, ó. Eu abri um buraquinho no passeio aqui de concreto. A gente abriu, colocou essa calha de plástico e levou esse microtubo até o vaso. Então, vamos lá, levamos um microtubo, a gente tem a estaca, está aqui, a gente ainda não conectou lá embaixo. Esse vaso já estava, é um vaso velho, eu tirei toda a terra dele, comprei a minha mudinha de planta, né? E aqui eu recortando aqui o vaso para tirar da coisa. Muita gente planta o vaso com balde, né? Não devia, viu? Porque senão a raiz não desenvolve. E aqui você tirou o torrão, a gente colocou ele ali dentro, fez a instalação do vaso e vai colocar o gotejador. Esse exemplo aqui, ó, que tá, o vaso está bem alto, eu abri esse buraco lá no solo, onde é que tem o nosso tubo que está passando a mangueira da irrigação, coloquei o gotejador de 8 litros e fui lá com a ferramenta, aqui eu mostrando qual é essa conexão, esse para fazer a derivação de água, essa conexão se eu preciso de fazer uma emenda nesse microtubo. Aqui são os tipos de estaca que existe. Eu gosto mais dessa aqui, tipo forquilha, que eu coloco o tubo aqui, mas também tem essa que a gente pode passar o microtubo dentro dela. E aqui a gente mostrando a estaca, o encaixe da estaca com o microtubo e o gotejador aqui na ponta. Então, eu tenho duas opções, igual a gente falou, ou gotejador na ponta ou gotejador lá enterrado. Aqui um vídeo bem amador, mas eu estou mostrando para vocês aqui, infelizmente, eu estava com o celular na mão, olha lá, eu tirei o tubo, venho com essa ferramenta aqui para fazer o orifício, olha lá, eu venho com a ferramenta, vou lá no tubo que está enterrado e plugo. Olha lá, fiz o plug, com isso aqui agora eu vou botar um microtubo e vou testar aqui o gotejador. O gotejador está saindo água bacana, está tudo beleza. Colocamos o gotejador dentro do vaso e está ali o vaso funcionando, já irrigado. Tá? Obviamente, de novo,
Lembra da planilhinha que eu mostrei para vocês no início de Excel? Vocês vão lá, contar diâmetro da planta, com fator de microclima, vocês vão achar a quantidade de água, vocês vão achar o tempo de programação daquele vaso, tá? E aqui o cara feliz depois, porque ele tem um vaso irrigado e ele não precisa mais jogar água no vaso, tá certo? E aqui, uma coisa que eu trouxe na última vez, eu estava fazendo nas minhas pesquisas aqui, o pessoal, muita gente tem apartamento e quer colocar o vaso dentro do apartamento. Existem luzes artificiais para plantas, eu não sou expert nisso, eu só fiz uma pesquisa pequena, mas as luzes brancas frias são boas para plantas que precisam de luz azul e verde e amarela, tá? Rita, eu posso tentar jogar a planilha aí no chat para todo mundo, antes de terminar aqui, na hora que estiver terminando, eu tento jogar ela aí, se funcionar, vocês já podem fazer o download. Então, a luz branca, ela é planta que precisam de luz azul e verde e amarela. Vocês podem, isso está na internet, viu? Vocês podem fazer a lista de espécies de plantas que precisam desse tipo de luz. As de luz branca quente fornecem mais luz vermelha e laranja, e as de espectro total são as melhores. Então, na hora que vocês forem comprar uma lâmpada para fazer iluminação de vaso, vocês têm que ver a lâmpada de acordo com o tipo de planta, porque qual que é o tipo de luz que essa planta precisa mais. E aí você tem uma luz artificial. Então, aqui um exemplo de uma bancada com cactáceas aqui e com planta suculenta, com uma coisa branca, né, uma luz branca. Aqui é interessante, se encontra hoje já, isso na Amazon já está vendendo esse tipo de vaso, aonde você já tem as lâmpadas com as cores de acordo com a espécie. Tá? Aqui tem até esses efeitos bacanas aí, que eles já vendem o vaso com a própria luz para colocar a planta, para fazer uma coisa bem decorativa, né? E deixar o vaso fashion, igual diz o outro. E aqui alguns exemplos, né? Eu acho bacana isso aqui, o cara tem esse pote aqui, coloca 2 vasos no pote com 3 espécies diferentes. Obviamente vai precisar de emissores diferentes, irrigação diferente. Aqui esse vaso triplo aqui com 3 plantinhas aromáticas ou planta mini horta que a gente pode fazer, né? Aqui esse vaso numa sala, o cara teve o cuidado de botar a lâmpada correta lá em cima para o vaso, mas eu tenho 2 plantas, né? Eu tenho 2 necessidades de água diferentes. Nesse caso aqui, a gente tem um tubo gotejador para a planta pequena e um borbulhador para a planta grande. Aqui, eu boto essa foto aqui é uma foto que tem mais de 50 anos. 50 não, tem uns 45, vai? Porque eu era criança nessa época. Mas eu falo que até onde você vai deixar uma planta crescer de vaso, né? Isso aqui é uma varanda no Rio, na casa do meu tio. E ele deixou a planta crescer e ela foi crescendo por toda a sala. Ficou bonita, né? Aqui, e se eu não tenho irrigação? Se você vai viajar, eu vou passar alguns macetes para vocês. Se você vai viajar e quer deixar os vasinhos lá sem morrer no seu apartamento, se você colocar uma panela de água com cardaço tem que ser de algodão, tá? Não vai botar cardaço de nylon, não. Ele faz capilaridade e ele, de alguma maneira, ele leva água para as plantas. Então, vocês podem deixar a planta aí descansando aí uns 15 dias e a panela tem que estar sempre acima do nível das plantas. Aqui um outro exemplo, eu não tenho água, eu não tenho torneira, eu ponho um balde, ponho a torneira e faço a minha irrigação aqui e levo água. Não está bonito isso, mas é uma forma aí da gente ter tranquilidade. Aqui eu poderia, por exemplo, botar o controlador a pilha aqui para deixar esse vaso, esse tanque automático, tá? Agora, um detalhe que eu já vi muito, inclusive essa foto foi tirada também no Brasil. Nunca usem mangueira transparente para levar água para vaso. Por que você não pode usar mangueira transparente? Porque a água, mesmo a água potável, ela acaba desenvolvendo alga. E um dos fatores para desenvolver a alga é luz. Por isso que os tubos de gotejador são pretos ou marrom. O microtubo é preto por causa disso. Não é porque o pessoal escolheu fazer ele nada. Se você fizer irrigação com mangueira transparente, você vai ter problema no futuro, porque vai desenvolver alga, vai desenvolver lodo, e você vai ter entupimento, ou vai ficar aquela coisa feia também, né? E eu gosto de charmes e detalhes. Essa foto eu tirei na última viagem que eu fui aí. Olha que bacana, o cara pegou uma mesa velha e botou essa quantidade de vasinho diferente aqui, bacana, passou irrigação lá por trás para ficar bem discreta. Isso, eu achei essa mesa assim, máximo. Está na varanda da casa dele. Olha que bacana. Isso está do lado de fora, virou um elemento decorativo, né?
E quem quer se aventurar a fazer irrigação aí, a Rembrandt já tem aí no Brasil esses kits de irrigação para vasos, que você pode irrigar 6 vasos, você tem gotejadores, você tem microtubo, tem filtro, estaquinho, que você já comprou um kit e pode fazer irrigação. Aqui um exemplo da instalação fazendo a derivação. De novo, essa mangueira preta não tem que ficar para fora da terra, a gente pode enterrar ela e só deixar um microtubo para fora. Aqui um outro exemplo de um kit mais completo, vamos dizer assim, né? E a gente tem que também ver até onde que a gente vai deixar as plantas crescerem. Isso aqui é uma irrigação com aquele borbulhador que a gente mostrou mais cedo. E era isso que a gente tinha para falar. Eu vou responder perguntas, mas enquanto eu vou responder perguntas aqui, eu quero tentar colocar essa planilha no chat. Se eu conseguir, vai ser uma coisa fantástica. Eu nunca tentei fazer isso. Eu não consegui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para a Simone, e a Simone depois passa para todo mundo. Eu vou deixar o e-mail da Simone aqui, ó. Qual que é o seu e-mail, Simone? Simone. @ escolapaisagismobrasilia.com.br. escolapaisagismobrasilia.com.br. Ok? Vocês pedem para a Simone e ela envia para vocês. Tá Isso, joia? pede para mim que eu respondo enviando a planilha. A Rita está dizendo que na minha aluna não tem problema, manda um e-mail para mim que eu envio a planilha para você. Tá joia. Tá joia. E pergunta, André, levantou a mão? Oi, Zé. Não, levantei. É que você comentou da mangueira cega, né, que a gente chama, que é a preta, você falou da transparente e tudo, mas vamos lá. A mangueira de gotejo tem 2 tipos, né? Aquela que é de cobre, que é para a gente usar enterrada. Isso. Certo? Mas daí você falou num caso de claridade, isso... Enfim, por que a gente tem que ter o cobre para a gente enterrar e a outra a gente tem que usar na superficial? Por quê? Qual é a diferença? Excelente pergunta. O cobre é um repelente natural de raízes. O cobre já é utilizado há muitos anos. Por exemplo, quando você vai construir uma casa e você não quer que as raízes das árvores entrem no sistema de esgoto, alguma coisa, é só você colocar placa de cobre. Então, a Rembrandt algum engenheiro teve a inteligência de botar uma plaquinha de cobre dentro do gotejador. Porque se eu coloco a mangueira de gotejamento enterrada num solo, principalmente se eu tenho muita raiz fasciculada, ou grama, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Vai entupir. Ou seja, tubo gotejador enterrado vai entupir em jardim. Mas aí não estamos falando de vaso, eu estou falando de jardim. Então, o cobre é um repelente natural de raízes e ele não é tóxico. Então, eu tenho a certeza que não vai entupir os gotejadores enterrados. Por isso que eu tenho o tubo de cobre para uso enterrado e o outro tubo que não é de cobre, ele não pode ser enterrado, porque se você enterrar, vai entrar raiz nele, ele vai entupir. Ah, tá. Obrigado, Zé. Beleza. Mais perguntas? Essa Maria Paula que eu estou vendo aqui, é a Maria Paula? É ela. Tudo bem? Tudo bem, Jacóia? Tudo jóia. Estou vendo um monte de gente. Eu estou vendo o Álvaro também aqui. Grande Álvaro. Não é só eu que fiquei de cabelo branco, não, né, Álvaro? Oi? Não é só eu que fiquei de cabelo branco e barba branca, não. Você também Não, ficou. o meu tá ondulado. Maria Paula faz um trabalho magnífico. Eu estou sempre xeretando no LinkedIn dela. Ah, obrigada, é uma honra tê-lo lá. Apareça, viu? Tem que aparecer. Hoje nós vamos tomar aquele cafezinho que você me deu da última vez. Estava bom demais. Por favor. Eu já André, Luísa? Pode falar, Álvaro. Estou com a novidade. Agora eu moro em Santa Catarina. É mesmo, rapaz? Ué. Tá bom demais, ó. Vem me visitar aqui. Vou eu também, Simone. A Luísa levantou a mão? Luísa? Não, Luísa deslevantou a mão. O André Leme.
Pode falar, André. Não, eu levantei sem querer. Você já levantou? Tá jóia. Falou já. Beleza, obrigado. Então aqui, obrigado. Tá jóia. Francine levantou a mão. Parece que o Tassiano também levantou, mas ele levantou no vídeo, agora que eu vi ele, desculpa. Pode falar, Francine ou Tassiano? Quem quiser falar primeiro, fala. Oi, Francine ficou com Oi, vergonha. desculpa, meu microfone estava desativado. Eu achei que você tinha esquecido da gente. Eu queria fazer uma pergunta fora do contexto da irrigação, já que você está aí no Arizona. Uma curiosidade, como é que vocês fazem as drenagens dos vasos grandes, né? Porque aqui a gente tem muito a manta, a argila expandida ou a pedra brita, né? Uhum. Como é que é essa drenagem para vocês aí? É a mesma coisa? Aqui é a mesma coisa, variamente. O que muitas vezes eles colocam aqui, os vasos daqui, eles vêm com o fundo do vaso tem como uma tela erguida, e nessa tela ele tem como se fosse um espaço de ar, eu não sei por que exatamente, para te falar a verdade. Aí muitas vezes põe manta, tipo um bidinho ou não, mas vai com brita, de brita vai para areia, e depois da areia vem o solo, aí põe terra. Eu já vi o pessoal colocar também carvão ativado. Ah, sim, isso eu já vi também, mas na maioria das vezes não coloca. Eu coloco mais essa... Agora, é importante, você falou uma coisa interessante, na drenagem, muita gente coloca terra em cima diretamente da brita, e depois tem problema com drenagem. A gente tem que colocar sempre a brita, e possível colocar um pouquinho de areia em cima, para depois colocar o solo. Porque senão entope tudo, né? Entope tudo, exatamente. A areia protege a brita para manter a drenagem, isso mesmo. Legal, obrigado. Não, obrigado a você. André, de novo? Vamos lá, André. Você é a mesma levantada de antes. O Tassiano quer falar. Verdade, Tassiano? Isso. Jacói, uma pergunta. Uma irrigação em chácara, quando a água tem muito ferrugem, tem algum filtro que elimina esse ferrugem da água e essa para água melhorar a qualidade da irrigação? Essa água vem de lago ou de rio ou é água normal? Varia, costuma de ser de poços artesianos ou de riacho. Entendi. Quando a água vem, se você vai bombear direto do riacho, porque uma das coisas que ajuda, se você vai tirar água de um riacho ou jogar de um poço artesiano, é bom você jogar a água dentro de um tanque primeiro. E nesse tanque, você coloca um sistema de aeração. Ou seja, você injeta ar dentro desse tanque. Você coloca injetando ar, porque o ar reage com o ferro e ele precipita. E aí a água vai para a irrigação sem filtro. Obviamente, você tem que fazer um tanque. Agora, existem filtros que são filtros cerâmicos para remoção de ferro da água, que são filtros caros, mas eles funcionam. Se você colocar eles na coisa, vai funcionar. Tá bom? Então, número 1, mais barato. Jogar num tanque e geralmente o pessoal joga a água caindo de uma altura grande para quando ela bater na água fazer oxigênio, bolha, e isso ajuda a precipitar. Tá bom? Beleza. Quando o cliente não tem essa queda de água suficiente, ele pode colocar um aerador? Um aerador. Você pode botar um aerador na fonte de água, exatamente. Ótimo. Acho que a Luísa levantou a mão de novo, Luísa. Isso. Pode falar, Luísa. Tira do mudo, Luísa. Eu estava respondendo antes ali. Ah, não, é a Luísa de novo. Desculpa, esqueci. Não, só para avisar o rapaz, ele perguntou da questão de ferro no poço. Acontece bastante aqui no Rio Grande do Sul também. O que dá para utilizar geralmente é o tratamento com cloro também, na água antes. Apesar de ser de poço, porque o cloro ele se liga nas partículas da parte do ferro e evita com que ele diminui, né? Precipita e tu faz uma limpeza. Ou a utilização de alguns micro-organismos também que estão entrando no mercado agora. Bacana, muito obrigado. Você tem razão. Quando eu trabalhava aí, o Rio Grande do Sul tem muita casa no litoral ali que tem as paredes tudo manchadas de vermelho por causa da ferro, né?
Muito, tanto que quando eu faço meus projetos de irrigação, eu sempre tento manter a parte de aspersão mais longe e daí perto das casas utilizar o tubo gotejador enterrado, porque aí Perfeito. ele não evita né, aquela dispersão de água nas paredes. Exatamente. Aonde eu moro é o contrário, é carbonato. Aí as paredes ficam tudo branca. Então o pessoal faz a mesma coisa, põe 1 metro com tubo gotejador enterrado e depois põe a aspersão. Mais pergunta? André? Agora você levantou. Ou não levantou? Não. É a levantada antiga ainda, André? Ah, pô, desculpa, tinha esquecido o microfone. Tá, agora fiquei até curioso, porque vocês estão falando de cloro, isso na água, em relação aí ao sul, não sei se em questão do ferrugem, enfim, resumindo, o porquê o cloro, para mim aqui, sei lá, na região de São Paulo aqui, não é legal, né? O cloro para você jogar nas plantas. E, enfim, tem alguma diferença ou não? É uma questão de tratamento, André. Você tem razão, excesso de cloro é ruim para qualquer planta. O caso aí, o cloro está sendo usado igual esqueci seu nome, eu estou vendo, porque eu leio o Luiz aqui, esqueci o nome dele. Mas ele falou com muita propriedade. O cloro agrega na molécula de ferro e precipita. Então, esse cloro não está indo contaminar nenhuma planta, né? Ele está sendo usado para tratar a água. Ah, tá. Porque eu até fiz uma irrigação aqui, pessoal que faz lago, isso, aquilo, e eu tentei puxar a água do lago, mas hoje em dia os lagos, o pessoal tá fazendo, eles usam sal, né? A água é doce, mas eles colocam sal. Uhum. E eu acabei usando um reservatório deles, né, da filtragem, e no fim eu tava jogando sal nas plantas. E, rapaz, deu um problema bem grande. Isso dá um problema seríssimo. Né? Dá mesmo. Mas, enfim, pô, legal, Zé. Muito obrigado aí por toda essa aula sua aí. Muito boa obrigado mesmo. A vocês. Valeu, obrigado a vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Prazer. Muito legal. Prazer. Uma honra nossa, que essa semana eu estava na faculdade, na parte da aula de irrigação, e apareceu o seu nome como... Estou fazendo agora só a matéria, e apareceu o seu nome e a Reimard também, na parte da apresentação da professora. E eu disse para ela que eu tive o prazer de conhecer, não pessoalmente, mas o trabalho de uma pessoa da Reimard, né? Ah, que legal. Ah, que bacana. Muito bom. Você está fazendo agropós? Estou fazendo agronomia, na verdade. Aí estou chegando para o final do curso agora. E aí entra nessa parte da irrigação de lavoura e outras questões fora do paisagismo, que é o que eu entendo, né? Uhum. Mas o senhor estava lá, como referência. Obrigado, coisa boa. Fico feliz. Uma honra. Valeu. Não tem como não ser, né? Referência. Muito obrigado. Obrigado, Rita. Décio Vasconcelos. Pode falar, Décio. Boa noite, Jacóia. Grande Décio. Estava vendo a sua foto aqui, ó. Tem quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Ah, que maravilha. Não, passando só para dizer que eu tô com saudade, que você vem para cá, não fala nada. Rapaz, mas eu fui igual um curisco, assim, entrei e saí correndo. Não, é só para te dar um abraço também, eu estava assistindo a aula aí. Legal. Sempre com muito conhecimento. Não, muito obrigado. Uma honra. Tá Valeu. bom? Um grande abraço para você, Jacóia. Grande abraço, Décio. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal. Ótimo. Eu terminei a matéria da Agropós semana passada. Tá bom, gente. Se não tem mais pergunta, vamos encerrando por hoje. Muito obrigado pela paciência numa quinta-feira à noite, 8h14 da noite. Né? Pessoal aí, eu sei que alguns jantaram antes, alguns outros ainda vão jantar. Oi, Ranieri.
Não, tudo bem, boa noite. Só para dar um alô aí. Ah, valeu, Ranieri. Tudo bom aí para você, Wilson? Jacó. Um abração. Abraço, Jacóia. Abraço, Álvaro. Tudo de bom, cara. Valeu, boa noite. Obrigada, Jacóia. Abraço, Noni. Obrigado. Tchau, Maria Paula. Valeu, Zé. Um abraço. Obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigada.